Lembrando que há um tempo atrás, né, os seres vivos eram classificados em 5 reinos: Monera, Protista, Animalia, Fungi, Plante. E depois da tecnologia do DNA recombinante, houve uma nova classificação, onde a gente tem 3 domínios, né? As bactérias, as árqueas e as eucárias, onde os protistas estão inseridos aqui nas eucárias, estando aqui, né? Nessa entamoebide, ciliados, toda essa parte aqui são os protistas. Os protistas, na verdade, é um grande grupo, e ele, na verdade, tem 2 grupos de seres vivos, os protozoários e as algas. Como são grupos muito grandes, e os 2 grupos são um pouco diferentes, a gente vai dividir a aula, né? A primeira aula só sobre os protozoários, a segunda aula só sobre as algas. Tá? Mas aqui eu falo a diferença dos grandes grupos. Bom, ambos são eucariontes, ou seja, a sua célula ela tem membrana nuclear, ela tem carioteca que protege o DNA, né? E isso faz com que eles sejam diferentes dos procariontes, que são as bactérias e as arqueobactérias, né? Que não têm a carioteca, então por isso eles estão num reino diferente, tá? E no caso, os protozoários, eles se diferem das algas por serem heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles têm que se alimentar de outra fonte, enquanto as algas são autotróficas, tá? Elas produzem o seu próprio alimento, elas fazem fotossíntese, tá? Em relação à quantidade de células, os protozoários eles são unicelulares, ou seja, o ser vivo todo é composto de uma única célula, enquanto as algas podem ser unicelulares, mas também podem ser multicelulares ou pluricelulares, ou seja, são um organismo é composto por várias células, tá? As algas também são consideradas a base da cadeia alimentar, né? Uma vez que elas são produtoras, elas fazem fotossíntese, e a gente vai ver que elas possuem uma grande importância econômica, tá? Nos protozoários, falei que eles são heterotróficos, mas eles podem ter uma vida livre ou podem ser parasitas, causando vários tipos de doença, tá? Então, hoje a gente vai dar uma ênfase maior aos protozoários. Bora lá ver? Então, quais são as características gerais dos protozoários? São eucariontes, né? Ou seja, possuem carioteca nas suas células, são unicelulares, né, uma única célula é o todo ser vivo, são heterotróficos, né, ou seja, eles precisam se alimentar de uma outra fonte. O hábito de vida, geralmente, seu habitat é uma região úmida, né, então regiões lodosas, terra úmida, lagos, né, riachos, água contaminada. Dentro de nós, né, os organismos, alguns são parasitas, e podem ser de vida livre, podem ser parasitas, né? O que seria parasitas? Eles se alimentam, né, de algum hospedeiro, né? Se utilizam de um hospedeiro para se alimentar, ou simbiontes, né? Ter alguma relação com outro ser vivo, onde os dois têm benefícios, tá? E formam o zooplâncton. O zooplâncton, na verdade, são pequenos organismos, né? Que muitas vezes ficam à deriva no mar e servem de alimento para outros seres vivos. Aqui a gente tem a estrutura geral. Eu gosto muito desse site, faço propaganda de graça para eles, o Planeta Bio, que é um paramécio. Depois a gente vai ver que cada protozoário ele é muito diferente entre si, tá? Mas o paramécio foi um dos mais estudados e é por isso que a gente pega ele como exemplo, tá? Então aqui o paramécio, ele tem várias estruturas. Então no caso do paramécio a gente tem esses cílios, tá? Que faz com que ele consiga se locomover. O núcleo dele, a gente consegue visualizar, ele tem 2 núcleos, esse grandão que a gente chama de macronúcleo e o menorzinho que a gente chama de micronúcleo, tá? O macronúcleo, ele controla o metabolismo e esse micronúcleo está envolvido na reprodução sexuada do paramécio. Aqui temos uma abertura que a gente chama de citóstoma, que é onde entra os alimentos no paramécio, tá? Sendo que esse citóstoma, ele no final tem uma estrutura que a gente chama de citofaringe, que é o que faz?
a ligação do citóstoma, tá? Que é uma abertura, até a entrada da célula. Aqui, esses vermelhinhos são vacúolos digestivos, que eles estão envolvidos na digestão dos alimentos. E temos aqui no finalzinho o citopígio, que é o local onde tem a defecação celular, a eliminação dos resíduos. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, é super importante, temos aqui essas estrelinhas azuis, que é o vacúolo contrátil, ou também com relação ao vacúolo pulsátil, que é uma regulação osmótica. O paramécio, ele vive em águas doces, onde o paramécio é hipertônico em relação ao meio. Então, ele recebe muita água. Por que ele não explode? Porque ele tem esse vacúolo contrátil, que ele vai se contraindo e expulsando o excesso de água. Bom, se vocês já estudaram taxonomia, vocês já viram que os seres vivos eles são classificados em diferentes grupos, né? Primeiro, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, estamos no reino protista, né? Dentro do reino protista existem vários filos e agora vamos estudar um pouquinho cada filo. O primeiro filo, o primeiro grupo dentro do grupo grande, que é o reino protista, é o Rhizópoda ou Sarcodina. Que são o quê? Que são os protistas que possuem pseudópode. Pseudo significa falso, pode significa pé. É como se a membrana plasmática ela formasse estruturas de locomoção como se fossem falsos pezinhos. É o caso da ameba. Esses pseudópodes, eles ajudam, além da locomoção, em aquisição do alimento através do englobamento de partículas. Então, temos aqui a ameba, podemos ver aqui o núcleo, aqui um vacúolo, né? Tirando o vacúolo pulsátil, como a gente viu no paramécio, uma vez que ela é de água doce, e ela causa também uma doença chamada de amebíase, principalmente em contato com água contaminada. O próximo filo é o filo ciliófora ou ciliata, que são os ciliados, que é justamente o paramécio, né? Então, por que ele tem esse nome, o filo? Porque são justamente o filo onde tem os protozoários que têm os cílios, tá? Então, vocês podem ver que a estrutura de locomoção, no caso dos protozoários, é muito importante para classificar o grupo dentro do reino protista, tá? Então, ele tem presença dos cílios, você pode ver a presença do macronúcleo, do micronúcleo, como a gente viu. A maioria é de vida livre, então você não encontra parasitas. Então, a gente tem aqui no filo dos cilióforas o exemplo do paramécio. O próximo grupo é o Actinopoda, que são os radiolários e os heliozoários, tá? Eles são de água salgada, no caso dos radiolários, e de água doce, nos casos dos heliozoários. Eles também têm pseudópodes, só que no caso deles é bem afilado, como se fossem agulhas, tá? E eles sustentam um eixo que projetam como se fossem raios em torno da célula. Bom, nosso próximo grupo é dos foraminíferas. São todos de águas salgadas, são todos marinhos e tem uma presença de uma carapaça externa, que são constituídas de carbonato de cálcio. E lá nesses buraquinhos, e aí eles conseguem formar os pseudópodes, ok? E é eles que originam as rochas sedimentares calcárias que a gente tem em alguns lugares, como por exemplo na areia calcária, lá em Caio Largo de Cuba. Continuando a nossa viagem pelos grupos, temos o filo apicomplexa, também chamado de apicomplexa ou esporozoários. E esse grupo, ele não possui estrutura de locomoção, então ele não consegue se mover. E são protozoários parasitas. É o caso do Plasmodium, que causa malária, e também o caso da Toxoplasmose gondii,
que é o que causa a toxoplasmose. E o último grupo são dos Zoomastigophora, também chamados de flagellata, ou seja, os protozoários flagelados. Eles podem viver de forma livre dentro da água, mas também podem viver no interior de hospedeiros, que são casos de alguns parasitas, como por exemplo o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, ou a Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose. Mesmo eles tendo flagelos, em algumas espécies, flagelos eles podem não conter movimento, o que podem fazer com que eles sejam sésseis também. Então, a partir disso, pessoal, vocês viram que a estrutura de locomoção é super importante em relação à classificação, em relação ao filo. Então, eles podem ser flagelados, que é o caso do Trypanosoma cruzi, né, que causa a doença de Chagas. Eles podem se movimentar através dos cílios, né, que é o caso da vorticela, mas também a gente tem aí o paramécio. Eles podem ter pseudópodes, como é o caso da ameba, ou eles simplesmente podem ser sésseis, eles podem não se locomover, como é o caso do plasmódio. Em relação à digestão, que a gente usa muito o exemplo da ameba, tá? Então você tem a ameba, ela tem aqui os lisossomos, que são estruturas de digestão intracelular. Ela pega esses pseudópodes, ela acaba englobando, aqui no exemplo a bactéria, ela fecha essa estrutura com os pseudópodes, o que faz uma estrutura que a gente chama de fagossomo. Então, o lisossomo acaba aderindo a esse fagossomo, transformando num vacúolo digestivo. Dentro do lisossomo existem enzimas digestivas que acabam digerindo essa bactéria e aí tem a absorção dos nutrientes, tá? Uma vez que essa bactéria foi digerida, esse vacúolo digestivo se transforma em vacúolo residual e aí a gente tem aqui a eliminação dos resíduos através de um processo que a gente chama de exocitose ou plasmocitose. Em relação à reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada, ela pode ser dividida em dois tipos: bipartição ou cisparidade ou esquizogonia. E já a sexuada, geralmente é por conjugação. No caso da bipartição ou cisparidade, ela é muito parecida com a mitose. Então, aqui a gente tem o exemplo da ameba, o núcleo dela é dividido, né? E aí depois você tem a citocinese, que é o quê? A divisão do citoplasma, formando duas amebas idênticas à ameba original. Também temos um processo que a gente chama de esquizogonia, que é o caso do plasmodium, causador da malária. Nesse caso aqui, tá? Você tem o plasmodium, aqui é uma hemácia humana, você tem o plasmodium, e dentro dele o núcleo se divide várias vezes por mitose. E desse núcleo tem a citocinese e cada núcleo desse desenvolve um novo parasita. Na reprodução sexuada, a gente tem a conjugação. Lembra quando a gente falou do paramécio, que a gente falou do macronúcleo e do micronúcleo? E aí eu falei para vocês que o micronúcleo é responsável pela reprodução sexuada do paramécio. Então aqui a gente vai ver o exemplo. Então temos aqui dois paramécios, né? O macronúcleo deles, o micronúcleo. Então os indivíduos dos sexos diferentes, eles ficam juntinhos, né? Cada um tem o seu micronúcleo. Esse micronúcleo ele se divide por meiose, né? O que dá 4 células haploide. Depois que esses 4 micronúcleos haploides se originam, 3 deles são degenerados e cada um fica com apenas um micronúcleo haploide. Esse micronúcleo haploide ele se duplica por mitose, formando 2 micronúcleos haploides, tá? E aí o que acontece? Há uma troca de um desses micronúcleos em cada indivíduo. Então, cada um vai ficar com o seu micronúcleo mais o micronúcleo do companheiro. E esses micronúcleos depois fundem-se, se juntam, formando um grande micronúcleo diploide, tá? Diploide. O macronúcleo, que é aquele que não tinha nada a ver com a história, ele se degenera. E o micronúcleo, esse agora diploide, ele se reproduz por mitose, formando um novo macronúcleo. Como no caso dos vírus e das bactérias, também temos que falar das doenças causadas por protozoários, tá? Então, eu não vou aqui me estender, falar muito de causa-doença, mas pelo menos você tem que saber decorar as principais. Uma delas é a amebíase.
ocasionado pela ameba. Outra doença muito importante é a leishmaniose, e temos duas leishmanioses: a visceral, causada pela Leishmania chagas, e a tegumentar, também chamada de úlcera de Bauru. Também não podemos esquecer da doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, cujo vetor é o barbeiro, cujo nome científico é Triatoma infestans. Muito comum na região norte do Brasil é a malária, causada pelo protozoário de gênero Plasmodium e cujo vetor é o Anopheles. E aqui, outros tipos de doenças que não vamos dar ênfase, então só falaremos o nome muito rapidinho, mas também são causados por protozoários, que é a tricomoníase, a toxoplasmose, a doença do sono e a giardíase. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula.